Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Diálogo com o Otelino. Aqui você acompanha o balanço semanal dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Maranhão que refletem no dia a dia da população, além de uma análise do cenário político e econômico local e nacional. Confira! Maranhão Discutindo o Brasil. Esta semana iniciamos o programa Maranhão Discutindo o Brasil. O primeiro tema tratado foi a reforma tributária, para que nós pudéssemos trazer para cá mais conhecimento sobre esse tema e principalmente mostrar para o cidadão e para a cidadã qual é o impacto para o bem ou para o mal que esta reforma pode trazer. Convidamos os professores Eduardo Fainani e também o Eduardo Moreira, que ministraram duas belas palestras para todos que aqui estiveram, esclarecendo bem as propostas e também qual é a tendência que é defendida por alguns setores do Brasil para fazer com que quem ganhe menos, pague menos imposto e quem tem uma renda maior, pague proporcionalmente a mais. Por exemplo, fazer com que o cidadão e a cidadã, o brasileiro, que compra 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão, hoje paga 50% do valor do produto é só imposto. Enquanto o cidadão que ganha 100, 200 mil reais paga proporcionalmente menos imposto. Quando o cidadão que ganha um salário mínimo ou que ganha 200 mil compra, por exemplo, 1 quilo de feijão, é claro que 50% disso é imposto, tanto para um quanto para o outro. Mas quem ganha um salário mínimo, 50% de imposto pesa muito mais do que para quem tem uma renda muito mais elevada. Então, a proposta, dentre outras alterações, visa a inverter essa lógica, criar uma lógica no Brasil onde quem tem a renda maior pague mais e que o nosso sistema tributário seja um instrumento de distribuição de renda, de promoção de justiça tributária. Por isso, quanto mais a sociedade souber como é essa reforma tributária, o que é que tramita na Câmara, é importante, até para que todos os maranhenses possam acompanhar, dar as suas opiniões e também monitorar como os deputados federais e os senadores que nós elegemos vão tratar esse tema tão importante para o Brasil e para o Maranhão. Decisão do STF e libertação de Lula. A decisão do STF, que gerou muita polêmica nacional quanto à prisão após condenação em segunda instância, na minha avaliação, ela restaurou aquilo que estabelece a Constituição. A Constituição brasileira estabelece que só é considerado culpado aquele cidadão ou cidadã que foi condenado por um crime e esta condenação já transitou em julgado. Ou seja, para que todo mundo entenda, ela já não tem mais uma instância para recurso. O Supremo Tribunal Federal, por maioria apertada, mas por maioria, entendeu que este cumprimento da pena após a condenação, ele não deve ser automático. Em alguns casos, o juiz pode até decretar o cumprimento imediato da pena, mas ele não é automático, como passou a ser de 3 anos para cá, inclusive levando à prisão o ex-presidente Lula. Mas esta decisão, ela mais do que representar, do que permitir a libertação do presidente Lula, ela restaura um princípio constitucional. E muita gente ficou na dúvida ou preocupado, por exemplo, com a hipótese de criminosos, de homicidas serem libertados em razão dessa decisão. O que, na verdade, foram fake news criados para estabelecer um ambiente de pânico no Brasil. Essa decisão ela não liberta homicidas e outros tipos de criminosos contra a vida. Cada situação é uma situação e continuam existindo as prisões de caráter cautelar. Por exemplo, quem oferece o homicida, o que oferece risco à sociedade, ele pode continuar preso ainda que não tenha transitado em julgado o processo. Por quê? Ele pode e deve estar em prisão preventiva, há casos de prisão temporária, enfim. Outros elementos previstos no Código Penal continuam valendo
justamente para fazer com que fiquem presos, ou seja, fora do convívio com a sociedade, aqueles elementos que representam risco à sociedade. E com relação a crimes que não são contra a vida, crimes, por exemplo, contra a administração pública, contra o erário, que comumente são chamados de crime de colarinho branco, por exemplo, também nestes casos pode e deve acontecer casos de que não serão automaticamente libertados. Por exemplo, um caso bem famoso do ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Eu cheguei a ver nas redes sociais informação de que ele seria automaticamente solto. Ele não foi solto e não será solto em razão desta decisão do Supremo, porque contra ele tem decretadas mais de uma prisão preventiva, naturalmente por ordem judicial. Assim como o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, tem prisão preventiva decretada, ou seja, não são atingidos por essa decisão. Enfim, acho que é importante que a Constituição seja respeitada, e porque ela é o nosso norte. Se começar a haver exceções para o respeito à Constituição, isso será ruim para toda a sociedade. Hoje, esta mudança, um desrespeito à Constituição pode atender a um determinado grupo dominante da política ou mesmo um interesse majoritário. Mas amanhã o desrespeito à Constituição pode se voltar contra um outro segmento. Então eu entendo que a Constituição tem que ser sempre respeitada, porque esse é o alicerce principal do Estado Democrático de Direito, que é o caso do Brasil. Evo Morales. Infelizmente, esta semana tivemos a constatação triste de que houve um golpe de Estado na Bolívia. Nós gostaríamos que lá na Bolívia tivesse tido um outro desfecho. Nós acompanhamos as eleições presidenciais da Bolívia, inclusive concordamos que as eleições, em alguns aspectos, elas foram questionadas quanto à legitimidade e até mesmo a idoneidade do pleito, mas aquela solução de deposição do presidente, de ataques violentos a familiares do presidente, a prisões sem a devida justificativa, sem que houvesse sequer elementos comprobatórios de culpa, como aconteceu com a presidente do Tribunal Eleitoral lá da Bolívia, é realmente lamentável. As soluções para as crises nos países, elas devem ser resolvidas com base no diálogo e com base na Constituição de cada país. O presidente Evo Morales, ele chegou inclusive a correr risco de vida, teve que se ausentar do país, aceitar o asilo político lá no México, por conta de que se ficasse no país, poderia e até era muito provável que acabasse ocorrendo uma tragédia. O que nós esperamos é que a Bolívia volte à normalidade democrática, que sejam convocadas o quanto antes eleições gerais, para que possa as diversas forças políticas participar do pleito e aquele que tiver o apoio da maioria da população possa efetivamente e de forma legítima governar aquele país. Esta foi mais uma edição do podcast Diálogo com Otelino. Os programas ficam disponíveis no Spotify, SoundCloud e nas demais redes sociais do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto. Não perca a edição da próxima semana.